Sejam bem-vindos a mais um episódio do SOS Podcast, o podcast que vai levar a medicina além do consultório. Comigo nessa jornada, mais uma vez, Dr. Henry Ota. Fala, Moeri, muito feliz de estar aqui do seu lado e vamos lá para mais um episódio aí, cara. Bora. A gente recebeu um SOS aqui pedindo pra gente trazer um convidado muito especial aí, foi um cara fantástico, para falar um pouco mais sobre a jornada do paciente. Sérgio Lino, seja bem-vindo mais uma vez. Olha, gente, obrigado pelo convite, né, da gente poder voltar a falar sobre isso. É um tema que eu gosto muito, eu estou muito feliz de estar com vocês dois hoje aqui. Para quem não assistiu, se inscreve no canal, assiste o episódio lá fantástico do Sérgio, do Lino, cara gigante. Ele foi por muito tempo consultor cirúrgico, um dos maiores aí do Brasil, e hoje é um dos maiores gerentes de treinamento, de venda, de uma das maiores empresas que é a Alcon, a empresa do ramo oftalmológico. Fala um pouquinho aí, Sérgio, vamos conversar sobre essa jornada do paciente. Eu sei que você fez um mestrado, ele é mestre em vendas, né? Comportamento do consumidor. Mestre em comportamento do consumidor. A gente aplica muito isso na medicina e foi uma tese de mestrado dele. Fala um pouquinho pra gente aí como é que foi isso aí. Bom, primeiro, obrigado pelas suas palavras, maior, melhor, mas não é nada disso, né? A gente está aqui para contribuir com todo mundo. Bom, quando começou a pandemia, eu tive a ideia de fazer um mestrado, né? Eu falei, vou fazer um mestrado. E foi a melhor época para fazer esse mestrado, tá? Porque foi um momento em que eu pude me concentrar bastante nos estudos, porque a gente acabou ficando confinado. E aí que eu fiz? Fui estudar, né? Nerd vai estudar. E aí o que eu quis estudar naquela época foi exatamente o comportamento do paciente de catarata, né? Então, a gente está falando do pessoal aí da melhor idade, na maior parte dos casos, na compra da lente intraocular ou na compra do serviço do implante de lente intraocular, né? Então, como que eu fiz? Primeiro eu fui atrás de toda aquele parte teórica, conceitual teórico, e depois eu fui a campo para entrevistar os pacientes. Então, para entender essa jornada, eu entrevistei 33 pacientes, 2 médicos e 2 consultores de clínicas, aquelas meninas ou meninos que trabalham na negociação cirúrgica, né? Tem clínicas que têm e tem clínicas que não têm, né? Essa figura do negociador cirúrgico, que é, depois que vocês fazem a indicação da lente, e aí o paciente vai negociar formas de pagamento, qual lente que ele quer, enfim, qual serviço que ele vai usar da clínica. Então eu quis entender, principalmente do ponto de vista do paciente, como que ele se sentiu nesse processo e como ele formulou suas decisões na hora de comprar a lente, né? Na hora de adquirir esse serviço de implante de lente intraocular. E a gente teve uma pergunta aqui de um dos nossos seguidores. Ele queria saber como é que ele consegue aplicar isso na prática para a clínica dele. Ele perguntou aqui, abriu uma caixinha de perguntas, foi basicamente isso. Ele quer saber como que esse estudo se transforma em prática, exato, né? Bom, como que eu posso responder? Começar por uma coisa. Quando eu fui analisar, quando eu fui estudar isso daí, existe um conceito, um construto, né? O pessoal de mestrado, doutorado gosta de falar construto, que é a compra de alto envolvimento. O que é uma compra de alto envolvimento? Você vai comprar um carro, por exemplo. O que você faz? Raramente, né, tirando o Henry aqui, que eu acho que é o cara que já vai... Ele pensou em comprar um Jeep, ele vai lá e compra o Jeep. Mas a maioria das pessoas, ela vai estudar antes. Ela vai olhar os modelos, vai olhar todos os acessórios, vai na concessionária, faz test drive, compra de alto envolvimento. Você gosta daquilo, você tem um carinho pelo aquilo que você vai comprar, então você quer estudar e aprender mais sobre aquele produto antes de adquirir. Então você faz um belo do estudo. Eu imaginei que o paciente de catarata, ele ia fazer a mesma coisa. Por quê? Cara, é a nossa visão, né? Você recomendou uma cirurgia para ele, então eu imagino, esse cara vai querer entender um pouco mais do que é o olho, quais são as soluções. E aí, beleza. Então isso seria uma compra de alto envolvimento. Só que quando eu fui estudar e fiz entrevista com os pacientes, veio o meu primeiro choque, vamos dizer assim. O paciente não foi atrás de informação. Ele não quer saber? Ele não quis saber. Caramba. E aí tem o lado bom e o lado ruim. Lado bom, ele confiou muito na indicação do médico. O que o médico falou para ele valeu ouro. E aí ele não foi atrás. Quando ele foi atrás, e aí nós vamos falar um pouquinho disso também, ele foi no Google. Só que no Google, vocês sabem bem disso, as informações lá estão espalhadas e lá tem
informação certa e informação errada. E o paciente ele não tem discernimento para entender o que é certo ou o que é errado. E aí vem uma segunda coisa. Quando um médico escreve um texto na internet, ele vem mediado de muito compliance, porque você não pode escrever tudo lá, né? Você tem que escrever com terminologias da medicina. E o paciente não está preparado para isso. Os termos que vocês usam na medicina não é o termo do paciente. Então, muitas vezes ele vai ler um texto sobre uma doença, uma patologia na internet, ele se perde, né? Ele fala, pô, não entendi nada. Não, ele às vezes sai até mais confuso, né? Uma coisa que talvez ele queria se acalmar, ele fica às vezes até mais aflito, né? Exatamente. Então, assim, a minha maior surpresa foi essa. Primeiro, que o paciente não pesquisa. Quando ele pesquisa, ele tem dificuldade de achar a informação certa. Então, no outro episódio, a gente até falou alguma coisa de lente premium, né? Que a gente fala disso. Mas para o paciente, ele não entende nada disso. Ele não sabe o que é lente premium para ele. Não, essa é uma terminologia que não é para ele. É entre nós. Mas para ele não. Então, aí eu acho que é o grande pulo do gato. Quando ele pergunta assim, ó, como é que a gente aplica esse estudo que você fez no nosso dia a dia? Primeira coisa, investir na educação do paciente. Como é que nós estamos entregando informação para esse paciente? E entender se ele está entendendo o que nós falamos. E aí pode vir 2 estágios. O que você fala no consultório e se porventura você tiver uma negociadora cirúrgica, uma enfermeira, alguém da tua equipe, o que ela fala e ver se o paciente entendeu. Então esse é o grande desafio hoje na área da medicina, educar o paciente. Então, se eu ver assim, a gente evoluiu de um tempo para cá de mídia, de conteúdo em Google, que a gente tem bastante informação errada ou certa, mas a gente tem bastante informação ali. A gente evoluiu em tecnologia, mas a gente tem uma fragilidade na educação e no desenvolvimento do próprio paciente. Eu acredito que sim. Pelo menos na minha pesquisa, no meu universo que eu pesquisei, sim. Naquelas pessoas ali, eu vi que elas tinham muita dificuldade de entender. A primeira coisa que eu perguntei para elas é se elas sabiam o que era catarata. A maioria falou que não. E aí depois eu perguntei, e você foi atrás de mais informação? Elas falaram, não fui. O médico falou que eu tinha que operar e foi isso que eu fiz. E ao seu ver, assim, você como um dos maiores gerentes aí, vivenciando aí, isso é real, assim, vivenciando essa outro lado da moeda, como agente da área da saúde, a gente consegue levar essa informação e essa educação para o paciente? Eu acho que assim, são 2 mundos hoje, né? Você falou do mundo digital, né? Que as pessoas estão indo Instagram, Facebook. Primeiro que você precisa determinar qual é a mídia. O Henry vai no ICQ ainda? O Henry vai no ICQ, gente. Depois nós vamos ter que fazer o glossário aqui para saber o que eram essas coisas, né? ICQ, para você que tem menos de 20 anos, ICQ era a primeira mídia social aí que a gente tinha. Uma coisa louca, graficamente bonita. Mas já não existe mais, mas assim... Mas é bom a gente falar de mídia social. Cara, quem é o público do Instagram hoje? Se você pega lá, não é o cara de 60 anos. 5% dessa população usa Instagram. Eu acho que essa população tá mais no Facebook, não é? Perfeito. É no Facebook. E eu tô vendo um monte de médico, cirurgião de catarata, trocando ideia com um paciente que não existe lá. Talvez você tenha que falar com o filho. Beleza, eu vou usar o Instagram. Quem que eu vou educar? Eu vou educar o filho. Olha, o seu pai, que hoje está numa idade tal, ele pode ter catarata. E é importante você prestar atenção nisso. Então você se comunica com o filho no Instagram e se comunica com o pai e com a mãe no Facebook. Eu não sou especialista em mídias digitais, eu só estou dizendo que assim, quando você quer se comunicar dessa forma, você precisa saber onde está o seu público, né? Agora, para mim, cara, o consultório é o lugar, velho. Então, na outra vez eu falei para vocês da jornada, você precisa olhar dentro do teu consultório o que está acontecendo, porque é ali que o paciente vai obter todas as informações que ele precisa. É com você, é com a sua assistente e com o que você oferece para ele dentro daquele ambiente, da sua atmosfera. O Henry, cara, ele me ensina muito aí essa parte de neurovendas, essa parte mais de gatilho, né? Ele fala bastante disso pra mim, é uma coisa que conceitualmente eu uso bastante.
O que você acha disso, assim? Que tipo de gatilho, que tipo como que é essa neurovenda que vocês falam aí tanto? Cara, o neuromarketing, ele veio para ajudar a gente a entender o comportamento do consumidor em vários pontos, tá? Então eu posso te dar um exemplo. Eu vou fugir um pouco do tema agora, depois a gente volta para a jornada do paciente. Mas, por exemplo, para falar de neuromarketing, o melhor lugar para a gente explicar para quem está nos ouvindo é o shopping, a meca do consumo. Como que o neuromarketing atua nesse lugar? Como que é ele na prática? Cara, vocês sabem bem, a gente tem lá o tal do ciclo circadiano para controlar o nosso humor, o dia. O que o shopping faz? Ele trabalha a iluminação. O dia inteiro dentro do shopping tem a mesma iluminação, para você ter a sensação de bem-estar das 10 da manhã às 10 da noite. Eu não quero que você tenha a percepção de que o sol está caindo, que o mood vai baixando. Que o tempo está passando, né? Que o tempo está passando. Você tem uma iluminação constante. Aí o que ele faz? Bom, ele trabalha a iluminação. É super iluminado. No shopping não tem sombra. Pode olhar. As áreas de sombra é banheiro, que é um lugar escondido, e na praça de alimentação. Praça de alimentação é o oposto do shopping. Lá eu preciso que você entre e fique pouco tempo e saia de lá. Então o que eu faço na praça de alimentação? Normalmente, baixo a iluminação, aumento o som e não te dou conforto para sentar. Por que eu aumento o som? Porque aí você precisa começar a falar mais alto. Porque normalmente você está acompanhado. Aquilo vai... Né, você vai ficando de saco cheio ali e tal... E aí você quer sair. Você precisa ter rotatividade, né? Precisa ter rotatividade. Então, a praça de alimentação não é um lugar legal. E aí, se eu fiz um projeto de baixa iluminação, pé direito alto, para dar bastante som ali e tal, e te perturbar. E mesmo assim ainda não estiver te perturbando, o que eu faço? Coloco um cantor lá, para aumentar o barulho na praça de alimentação. Que as pessoas acham que é para relaxar. Ah, botou um cara lá, voz e piano, ou uma tal, que é para relaxar. Não, eu preciso circular. Eu boto barulho para você circular na praça de alimentação. Aí nas lojas, o que eles fazem? E tudo isso é estudado pela neurociência. O comportamento, como que isso age no cérebro da gente, para gerar movimento em você. Você nem está vendo. Tem um livro muito bom para quem gosta, chama Nudge. Nudge. Você pode ler esse livro, que fala sobre exatamente o que eu faço para gerar movimento em você, sem você perceber, pelo seu inconsciente. Na loja, eu estava falando outro dia, né? O pessoal trabalha o cheirinho da loja. Né? Você tem aquele... Você fala, nossa, entrei na M. Martin, na NN, em várias lojas, tem um cheiro especial. Aquilo é para provocar lembrança, marcar território. Bom, minha loja tem esse cheiro, mas ali dentro também, os caras de marketing olfativo, o que eles fazem? Colocam essência de baunilha. Por quê? Henry, quando era pequeno, toda vez que ele fazia uma coisa legal, lá pela idade de 2 anos, ele ganhava um doce. Todo doce é baseado, né, a maioria, em baunilha, essência de baunilha, que era uma recompensa para gerar bem-estar. Então eu coloco a essência de baunilha, porque o nosso sistema olfativo vai direto no cérebro, sem filtro, e já gatilhos, memórias positivas, sensação de bem-estar dentro da loja, porque eu quero provocar em você uma sensação de bem-estar. Pô, se eu te der um chocolate então, pô, aí você vai ficar mais animado para comprar. Então, tudo isso é estudado, né? A gente não percebe, mas na meca do consumo acontece tudo isso. Outra coisa, ancoragem, que é uma coisa que se usa bastante. Loja de bolsa feminina. Pô, isso eu vejo direto. Os caras colocam uma bolsa gigante ali na frente, linda, maravilhosa, um preço super alto ali. Para mim, alto, né? R$5.000 uma bolsa. Para mim é alto. Para algumas mulheres que estão nos ouvindo, um simples precinho, 5.000. Coloco os 5.000 e aí eu ancoro. 5.000 virar caro. Porque, olha, eu falei, é caro. E eu coloco um monte de acessório em volta. Uma sapatilha, um chaveirinho, uma bolsinha menor. Tudo ali, R$300, R$400, R$500. Pro teu cérebro, que não tá tudo no inconsciente ali, ele opa, 5.000 é caro, mas 300, 400 é barato. O parâmetro virou 5.000, né? O 5.000 Exato, é a referência, né? Você ancorou os 5.000, virou caro, porque antes de chegar na vitrine, você tinha outros padrões de caro e barato. Mas ali ele faz isso. E aí você entra e compra a bolsinha porque você achou barato. Então tudo isso é feito dentro da loja. Outra coisa que é muito legal também que eles fazem, promoção de calça jeans. A partir de 300 nós estamos fazendo uma promoção, 299, eles gostam de quebrar o número.
partir de 299. Aí ele vai lá na Arara, que tá a promoção, e ele, de propósito, coloca uma calça de R$1.000. De novo, ancorou você no que é caro e no que é barato. E aí você fala, pô, então essa aqui de 300 aí você compra por impulso ali. Então tem vários mecanismos, mas isso é mais no nível de consumo mesmo, meca do consumo e shopping. E o que você acha, cara, daquelas lojas que você entra, aí o vendedor fala, posso te ajudar? Aí você fala, não, tô dando uma olhada aqui, e ele fica te seguindo, cara. Cara, isso daí eu odeio isso. Eu acho que a maioria das pessoas odeia. Isso tem uma coisa de ancestralidade, né? Porque ninguém gosta de se sentir perseguido, Sim, né? sim. E aí, quando ele faz isso e fica te seguindo, te dá uma sensação de mal-estar e você vai embora. Isso vem do seu subconsciente. Isso é ancestral, isso, né? Sensação de perseguição. Você, vai embora. Por isso que a maioria das lojas hoje... Cara, isso aí é loja de sapato, né? Quando a gente, é loja de sapato que é assim, né? Aquelas lojas, né? O cara fica lá te pentelhando e tal. Mas hoje em dia o cara se apresenta, te deixa à vontade e fala, ó, se precisar de mim, eu tô aqui. O único erro deles ainda, essa é a parte boa, mas o erro é, quando ele fala, fica à vontade, eu estou à sua disposição, ele não fica prestando atenção em você. Ele fica o tempo todo no celular dele. E aí a hora que você levanta a cabeça, que você quer perguntar alguma coisa, o cara tá distraidão. Então eles ainda precisam ser mais bem treinados nisso. Mas essa parte é terrível Sim. Aqui, Lino, eu abri uma caixinha de perguntas antes da gente iniciar esse tema. Um formando de medicina aqui perguntou para mim, como é que eu aplico esse neuromarketing no meu dia a dia, no meu consultório? Eu acho que assim, a gente primeiro precisa buscar um especialista, né, para entender mais isso, né, se você quer aplicar mesmo, Especialista marketing. De marketing, exatamente. Mas assim, na medicina eu não vejo uma grande necessidade de você aplicar todos esses conceitos. Por quê? Porque o conceito de neuromarketing muitas vezes é para aquele consumo imediato, né? Eu preciso gerar um movimento na praça, no shopping. Porque a tua decisão é muito rápida. Então eu preciso criar um ambiente para uma decisão rápida. No consultório já é diferente, né? Você não tem esse processo rápido de decisão. Você não está ali para vender um produto que precisa ser vendido ali e você vai perder o cliente. Não é um cliente de passagem. O seu cliente é o seu cliente. Ele está sempre com você. Então, assim, uma coisa que eu acho legal de usar no consultório antigamente a gente via muito, né? Você entrava no consultório de médico, um monte de foto de olho, anatomia. Cara, aquilo ali é para dar aula na sala de medicina. Hoje em dia você tem que criar um ambiente de bem-estar, estudar as cores, qual cor combina mais. Aí é chamar um projeto arquitetônico para ter cores que dê relaxamento na sala de estar. O que eu fiz no meu, não sei se encaixa aí nisso no neuromarketing, mas tem uma parte do meu consultório e eu gosto particularmente muito de coisa antiga, né? Então eu coleciono coisa antiga, enfim. E como oftalmologista eu me interesso muito por equipamento antigo. Então aqueles autorrefrator antigo, aquele lensômetro antigo, aqueles aparelhozinhos que não se usa mais hoje, né? E eu fiz como se fosse um mural de um museu. E eu já tive muito paciente que trouxe familiar, falou assim, eu trouxe aqui porque, que bonita essa parte, então não sei o que lá. Isso entra como neuromarketing? É uma estratégia que alguém possa usar no seu consultório? Tudo que você coloca tem que ter um propósito, né? Se você sabe o propósito daquilo lá, você fala, não, eu coloquei intencionalmente porque eu quero gerar nesse paciente uma curiosidade. Ok. Agora, se só é para você, o museu, aí já... é neuromarketing. Aí já não é neuromarketing. Foi neuroagradamento pessoal. Exato. Foi um egoísmo seu, na verdade, né, cara? Vamos falar a verdade aqui. Eu fiz o neuromarketing sem querer, amigão. Que isso, cara? Não, eu vou te falar a verdade. Eu coloquei porque eu não tinha onde colocar. Eu adoro aquilo. Se eu deixar em casa, a minha esposa me tira de casa, né? Eu já tenho muito entulho lá em casa, né? Eu coleciono outras coisas, mas... O Mani é acumulador. Eu sou acumulador, Eu colecionava action figures. Pra você que não sabe, action figures é um bonequinho que a gente tem aí de determinadas coisas. Eu coleciono um monte lá em casa, meu acumulando. Então, eu acho assim, tem que ter um propósito, né? Se tá ali, tem que ter um propósito. Você quer entreter o teu paciente, e aí você pode contar a história de alguma coisa que tem ali e tá tudo bem. Mas o ambiente em si, ele precisa ser propício para o paciente. Você criou aquele ambiente para o seu paciente e não para você. Então, por exemplo, se você for colocar um quadro, eu colocaria um quadro, por exemplo, se eu sou cirurgião de catarata e eu tenho que ter um quadro, eu vou colocar um quadro de duas pessoas da melhor idade, talvez lendo um livro sem óculos,
Olha o que eu quero gerar. Sensação de bem-estar, né? A pessoa vai olhar lá e a gente chama isso de priming. A pessoa olha, o subconsciente dele tá vendo, nossa, um casal da melhor idade, pô, estão lendo o livro sem óculos, e eu aqui com meu óculos, pô, vou perguntar pro médico se isso é possível mesmo, né? Então, assim, é trabalhar com o inconsciente da pessoa, mas dentro de um ambiente favorável. Você pode trabalhar o olfato também, você ter o cheiro da tua clínica, você pode fazer várias coisas nesse sentido. De agradar o paciente, deixar ele ali se sentindo bem. Sentindo acolhido, né? Exato. Vou voltar nessa clínica porque, cara, que delícia que é isso aqui. Exatamente. Pô, quer um exemplo mais maluco de ser? Pô, o Einstein, velho. Quando você entra naquele lugar, não tem nem cheiro de hospital, cara. No térreo. Parece um hotel. Parece um hotel. Shopping e tal, sei lá. Mas é de propósito aquilo. Propósito, é para dar sensação de bem-estar. Porque, ó, pensa assim, ó. Pensa em entrar no Einstein e entrar num hospital comum. Você entra aí no SUS. Pô, aquele cheiro de hospital, as paredes mal pintadas, tá aquele clima ruim. Você já tá ruim. Aí você entra num lugar que te baixa mais o teu humor. E outra, você não vai sozinho, você vai com acompanhante muitas vezes, né? Então tem que ser um ambiente agradável. Acho que a medicina aprendeu isso, que o ambiente não precisa ter cara de hospital as coisas. E essas técnicas de gatilho? Assim, a gente fala muito em educação, a gente estava falando, vamos voltar para aquele passo lá que estava interessante também do Jornada do Paciente. A gente fala muito da educação dele e de que a gente às vezes fala muito termo leigo, né? Desculpa, muito termo técnico. E aí a gente quer tentar trazer a linguagem mais para o leigo. Como é que eu consigo transformar meu dia a dia sem que eu perca a parte técnica, eu consiga explicar isso, mas eu passo para o paciente que ele entenda e aí eu consigo usar algum tipo de... Isso entra na parte do gatilho? O gatilho é quando você, por exemplo, faz uma pergunta para o paciente, né? Quais são as atividades que você faz para perto, né? O que você em casa gosta de fazer que você precisa da sua visão de perto? E aí você começa a trazer memórias dele, né? Então você faz perguntas e aí você traz memórias. Ou você fala frases para gerar alguma coisa, né? Tipo, tá chegando a hora do almoço, pô, tava pensando em comer uma coisa gostosa. Eu não falei nada específico, mas na cabeça de vocês já veio a imaginação de alguma coisa gostosa. É o seu gostoso. Então o gatilho é usado dessa forma. Mas assim, no consultório, eu acho que você precisa trabalhar através de perguntas. E, por exemplo, se eu usar... a gente usa, às vezes, muito a comparação. Por exemplo, TV de tubo, Full HD. Que é metáforas. Metáforas, fantástico. Né? Isso é bom. A metáfora é muito boa. Eu acho o seguinte, quando você está se comunicando com o paciente, você tem que ter o cuidado que... quando eu fui estudar lá a jornada, tem um termo em inglês que eles chamam teachback, né? É você checar o que o cara entendeu. Tá? Ó, eu te falei tudo isso aqui, mas me conta com as suas palavras o que você entendeu do que eu falei hoje. Então, é legal você, de vez em quando, o que você entendeu do que eu falei? Para você ouvir do paciente o que ele entendeu. Porque muitas vezes vocês falam, tá bom, aí o paciente tá bom. Sai da sala e não entendeu nada. Sim. Então, assim, é legal fazer. Só que isso tem o tempo de consulta. Né? Hoje em dia, vocês têm esse desafio. Cara, eu vejo lugares com 5 minutos para fazer um chair time aí com o paciente. Quer dizer, para trocar uma ideia. Então, por isso que eu tô falando, tem que olhar toda a estrutura. Você tem tempo para falar com o seu paciente? Legal, você vai estender e vai ter uma boa conversa. Não tem tempo? O que você pode fazer nesse sentido? Aí a metáfora é um negócio que vai direto ao ponto ali, né? Às vezes metáfora, dúvida, né? metáfora ajuda bastante. Muito a da televisão. Assim, eu vou trocar a tela da sua televisão, que é a catarata, a retina é a tomada. Então, o fundo do olho, a gente faz essa comparação, a gente percebe que o paciente entende rápido. Não, eu acho perfeito. Eu acho que esse é um caminho que, assim, tem que entrar na linguagem do paciente e não na... A palavra do médico é muito rebuscada, né? Muito técnica, né? Até a nossa aqui, né? A gente acaba falando muita coisa técnica. Na verdade, você... Assim, o principal stakeholder ali, o envolvido é o paciente. Então, na verdade, o que você tem que entregar para ele... Ele tem que sair de lá entendendo tudo, cara. Não adianta você falar bonito e ele não saber nada que você está falando. Cara. Exatamente. Aliás, você tem que ser o mais simples possível. Eu acho que a comunicação bonita é isso. É ser simples, né? Explicar de forma simples. Não ter vergonha de explicar de forma simples. Porque aquele paciente, para entender... Cara, ele não é da medicina. Os meus 33 pacientes que eu entrevistei, eles não tinham conhecimento de catarata. Tinha um só que tinha. Porque era catarata congênita. Ele veio vindo desde e ele foi preparado. Mas a maioria nem sabia o que era catarata. Não, e aquilo que a gente estava falando.
você tem às vezes um tempo muito curto para explicar uma decisão paciente que ele vai tomar e que vai mudar assim, o resto da vida dele. Então, Agora, assim, olha só, a gente falou lá, eu falei de redes sociais, né? Tem um monte de médicos indo na rede social para tentar explicar para o paciente. Agora, pensa só a consultório de vocês. Vocês têm lá uma carteira de clientes. Cara, a partir dos 50 anos, não tem problema nenhum você mandar uma mensagem pro cara, uma newsletter, alguma coisa, explicando o futuro, como vai ser. Falando de catarata já para ele. Olha, talvez você na sua idade, os seus pais já estejam... Você pode criar uma comunicação com o teu paciente. Você mandar uma newsletter para ele, para cada fase da vida dele. Enquanto ele é jovem, ele recebe uma newsletter. Quando ele é um pouco... E você já vai trabalhando. Você não espera só quando ele chegar no teu consultório para conversar com ele. Você já pode conversar com ele sobre isso. Quais são as doenças do olho, tal, e manda alguma coisa. Quais os cuidados que não sei o quê. Dá para prevenir a catarata? Você pode escrever um texto sobre, sei lá se dá ou não dá, mas você pode escrever e chamar a atenção da juventude. Então, assim, esse trabalho, e eu vou te falar, a maioria dos médicos não faz. Ele fica prospectando o cliente, né, tentando conseguir mais cliente fora, mas não trabalha a base dele. A base que está lá, já está dentro da tua clínica, você já tem uma base enorme. E essa base é que você tem que educar, com tudo que você precisa. Cirurgia refrativa. Cara, lente de contato, o Brasil é um dos piores países do mundo de adoção de lente de contato. É muito ruim aqui. Por que será? Eu não sei a resposta, mas será que não dava para melhorar? Será que todo jovem tem consciência de que ele pode usar uma lente de contato, por exemplo? Não sei. E essa dica que você deu, para você que tá aí ouvindo, assistindo, vale, ouro, né? Pensa bem, cara, você acabou de dar um plano pro consultório de qualquer especialidade de educação continuada pro paciente. Então você pegou o cara com 20 anos, você deu um tipo de orientação para aquela idade para ele. Pegou o cara com 30, com 40, isso é fantástico, cara. Acho que transforma mesmo, assim. E não é algo que seja fácil de pensar, não. Faz, não cara. é fácil, eu não posso falar faz. ninguém, tem gente que faz, mas assim, é muito pouco. Na minha vida pregressa em vendas, acho que eu vi um médico que fazia isso daí. Você tem mais... Com muito sucesso. Você tem mais exemplos de sucesso, assim, que você viu de outros consultórios? O que você acha para... Assim, ó, nessa jornada do paciente, essa foi uma coisa que eu aprendi com o médico, isso em 2007 ele já fazia, quando ainda era ficha de mão, velho. Então ele pegava as fichinhas dele e falava, Prontuarinho lá. Prontuarinho e tal, ó, de 20 a 30 anos, nós vamos mandar uma comunicação para eles. Principalmente porque nessa faixa etária, o paciente volta pouco, né, no consultório, porque quase não tem problema oftalmológico, vamos dizer assim. Ele não né? vai muito, né? Ele não vai muito. Tem que investigar muito, Então você volta um ano. pode gerar aí com uma newsletter, na época o cara mandava, né, era realmente era por correio. Agora tá tudo informatizado, né? Então você tem acesso a toda a tua rede e você pode mandar a comunicação pronta para cada tipo de idade do paciente. Outra coisa que você pode fazer por exemplo, uma ideia muito boa para catarata. Eu visitava uma cidade interior e aí eu achei essa ideia fantástica, né? A gente está cheio de pessoas da melhor idade trabalhando, super ativas. E muitas vezes o médico que contrata uma negociadora contrata uma jovem, que está tudo bem também. Mas ele também precisa pensar nessa senhora da terceira idade, da melhor idade, porque ela tem uma coisa que é empatia. E essa clínica, olha só, a senhora que fazia a negociação cirúrgica, ela tinha sido operada naquela clínica, trabalhava para aquela clínica, e ela conversava com o paciente de igual para igual. Então ela falou assim, ó, quando eu estava na sua posição e eu precisei operar, eu não tinha todas essas oportunidades que vocês têm hoje. Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, se fosse hoje, se a minha decisão fosse hoje, eu teria colocado, por exemplo, uma multifocal. Por quê? Toda hora eu preciso usar óculos. No meu tempo não tinha. Então, olha só, é uma conversa de iguais, no tempo de voz igual, com a vivência igual. É muito mais legal quando você encontra alguém parecido com você para você comprar alguma coisa. E aí, quando você tem uma jovem ou um jovem no consultório fazendo esse papel, você precisa treinar muito ele. Primeiro, ele fala muita gíria.
A vivência é diferente. A vivência é diferente. Nós estamos falando de uma pessoa de 25 anos com uma pessoa de 60, 70 anos. Quando a gente é jovem, a gente fala acelerado, né? A gente fala muito mais rápido, né? Sim. Um senhorzinho de idade, muitas vezes já está mais acelerado, ele fala mais tranquilo. Em vendas, isso é o pitch de vendas, né? O rapport, que a gente chama. Né? Você precisa estabelecer um rapport com quem você está vendendo. E rapport é tempo também. Né? Tipo, eu vou falar no mesmo tempo que você. Se você fala devagar, eu vou me adaptar para que a gente fale na mesma frequência. Estou fazendo rapport com você. Se você falar rápido, eu já começo a falar mais rápido, para a gente trabalhar na mesma frequência. E com os jovens, na hora de oferecer cirurgia de catarata, etc., muitas vezes eles são muito acelerados. E o senhorzinho quer um negocinho mais tranquilo. Então é muito legal assim, essa ideia de você ter, por exemplo, uma pessoa da melhor idade nesse papel. Eu não estou dizendo que o jovem não serve para isso. O jovem precisa ser treinado. Todos precisam ser treinados. Mas o senhorzinho tem essa coisa da empatia que eu acho muito legal. Aqui mandaram mais um SOS, enviaram aqui. Resumidamente, eles estão perguntando aqui, no final da jornada do paciente, qual que é o final da jornada do paciente? Como é que eu fidelizo ele? Como é que eu finalizo o tratamento? Como você termina com ele, você está falando? A dúvida que foi aqui que mandaram é essa, assim, a jornada do paciente inicial até para ele ficar comigo no consultório. A jornada ideal, então, né? No caso, seria a jornada... Eu acho assim, você precisa sempre pensar do começo ao fim, e é perfeito, e depois que ele foi embora, né, cirurgia de catarata, ele acabou, né? Você foi lá, voltou, fez todos os testes, ele está enxergando super bem, você vai ter que continuar se comunicando com ele, mandando lá uma cartinha, enfim, cartinha do meu tempo, né? Mas você vai ter que mandar um zap, né? Hoje em dia todo mundo fala de zap, o zap acho que é a ferramenta mais democrática. Então, de vez em quando, conversa com ele pelo zap de alguma coisa que você queira mandar, alguma novidade. E não precisa falar só de medicina. Pode mandar alguma coisa sobre viagem, alguma coisa diferente também para ele, para você continuar essa parceria com o paciente. E eu já vi alguns médicos também, eu acho muito legal, no final disso, ele pergunta, você gostou? Você está satisfeito? Feedback. Né? Aí o paciente fala, sim, então não esqueça de comentar com as suas amigas e com seus amigos, né? Porque eles também vão passar por isso. Por quê? Cara, catarata é uma doença senil. Né? Uma grande parte das pessoas, hoje nós estamos vivendo quase 100 anos, a probabilidade de a gente ter catarata é muito grande, né? Então todo mundo que é dessa idade tem amigos dessa idade. Então, a gente pode puxar um gancho aqui da jornada do paciente para a jornada do nosso seguidor, né? Se você está gostando aqui do conteúdo, segue a gente, clica no sininho, compartilha aí o @. Final aqui o Lino ainda vai dar uma dica de ouro. Já deu uma de ouro, vai dar uma de diamante de venda aqui, cara. Vai dar uma dica gigante. É importantíssimo, a indicação é importantíssima. Acho que é uma das coisas que mais funciona, é o que eles falam word of mouth, que é a indicação boca a boca. Isso funciona fantasticamente. E, de novo, você tem na sua mão um paciente que conhece uma porção de pacientes. Eu falei no outro episódio da minha mãe. É um grupo de mais de 100 pessoas. Eles conversam de tudo, velho. Todo dia eles saem para tomar um cafezinho da tarde e vai mudando as pessoas entre eles. Então, assunto de cirurgia, você imagina, eu tava usando óculos até outro dia. Aí eu passo a tomar café sem óculos, a ler lá o menu sem óculos. Cara, isso gera... Eles piram, né, velho? Não, gera curiosidade, né? As amigas, né? Vai pelo, mas... Como é que você está conseguindo ler sem óculos? Meu doutor, tal. Aí que eu acho que deve entrar algo interessante dessa jornada do paciente aliado ao neuromarketing, porque se você atendeu bem, você deu resultado para ele, você tem uma clínica que o ambiente é agradável, vai bombar. Vai bombar. Por isso que você tem que olhar tudo, né? Olhar toda essa jornada e ver onde você pode melhorar. Outra coisa que eu achava, que eu critico é a rotatividade de profissionais dentro da clínica. Né? Então, assim, vocês têm que ter um olhar no sentido de como eu posso fazer para reter mais meus funcionários, para eles trabalharem com mais felicidades. Felicidades foi foda. Mas pode ser, mas, bastante felicidade. Bastante felicidade. Felicidade no plural, ok? Felicidades mesmo. Tá muita felicidade. Trabalhar... Eu sei que é um tema meio romântico, né? Falar em felicidade, mas é o seguinte... Aqui a gente é romântico, cara. O Henry aqui, cara, hoje ele acordou de manhã, falou, tô indo gravar, tá?
meu amor, deixou lá um buquê de flor. Levei o rosa, café da manhã pra minha esposa. na cama, que ele faz Sempre, toda eu manhã. faço sempre isso. Todo dia, cara. Pô, Todo dia você tem que conquistar sua parabéns, esposa, velho. parabéns. Aliás, essa é a sua prescrição hoje do nosso podcast aqui. Com certeza. SOS. Esse é Boa. meu recado de hoje. Conquiste a sua esposa Com todos Todos os dias. os dias. Pô, bonito isso. Mila, Mas um beijo, assim, ó, Mila, meu amor, eu te amo. olha só, hein, ó. Olha lá, meu ficar feio aqui, cara. Amor, te amo também. Ô, minha lindeza. E ó, Momento romântico do podcast. Mo- O Momento- Mãe não foi autêntico, ele Ué, se modelou, eu não ele falo copiou. isso, eu copiei. Cara. mas tá bom. Mas é isso, importante. cara. A gente tem que crescer junto, pegar ali com a copia e tal. Esse é o ponto. E aí é o seguinte, a gente está romantizando, mas é o seguinte, o paciente ele passa mais tempo com os seus funcionários do que com você. Então, quem trata bem ou mal o seu paciente é o teu funcionário. De repente, tua clínica está esvaziando, pô, você faz um baita atendimento, Exatamente. mas lá o negócio está acontecendo, está pegando fogo, entendeu? Todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Todo Meu mundo tem que falar a mesma consultório- língua. O meu consultório eu tenho 2 assistentes lá que são fantásticos. E eu falei pra eles, assim, a primeira coisa que eu falei pra eles é que vocês são a minha cara. Então, assim, vocês têm que sorrir, vocês têm que estar felizes, vocês têm que estar bem. Eu tento dar estrutura pra eles estarem assim. Porque quando o paciente vai com eles, vocês são o Dr. Bruno Mani, o Dr. Henry Otto. Exatamente. Não vai distinguir. Se você tratar mal o paciente, ele está sendo tratado mal pela clínica como um todo. Sim. Né? E olha que na minha jornada pelas clínicas eu vi muito isso. Vi clínicas que, meu, parecia uma sinfonia, velho. Todo mundo trabalhava sincronizado, todo mundo focado no paciente, desde o manobrista até a última pessoa que for falar com o paciente. Da entrada ao fim. Todo né? mundo alinhado. Todo mundo alinhado. Até aquele cara lá, o Simon Sinek, que fala do propósito, né? Que você precisa ter um propósito. É muito legal o livro dele do porquê. O teu paciente tem que... O teu paciente não. O teu funcionário precisa entender o que nós estamos fazendo ali. Né? A gente quer a felicidade do paciente. O nosso propósito é levar a melhor visão para o paciente. Como oftalmologista, como a gente que trabalha na indústria, levar a melhor visão para o paciente. A gente precisa fazer isso. Ter esse propósito. Né? Se ele tem esse propósito, ele trabalha feliz com vocês. Sim. Todo mundo tem que entender isso. Todo mundo tem que entender. O A gente está colaborador ali tem que entender. para Sim. servir, e quanto melhor a gente servir, mais pacientes vão entrar no consultório. Ô Lino, só voltando ao que você falou que conhece um médico, que ele pergunta pro paciente, pô, depois que ele termina a cirurgia, né? Ele pergunta pro paciente, o que você achou? E eu acho que isso é fundamental, porque isso é a experiência do paciente. Porque não adianta, você como médico, às vezes você faz uma cirurgia, você viu que ficou liso, a lente está centrada, cicatrizada, não rompeu, tá tudo certo, mas o paciente não ficou feliz. Tipo, às vezes ele fala, mas meu olho tá coçando. Então faltou uma conversa lá atrás, que a cirurgia da catarata não vai tirar coceira. Entendeu? Ele fala, pô, mas tá coçando ainda. Mas, pô, então faltou alguma coisa lá atrás. Eu acho que se você ter essa comunicação bem feita, falar o que vai acontecer, cara, é fundamental. A gente tem os desafios, né? Acho que na medicina, que é o tempo da consulta. Então, vocês precisam estar sempre de olho nisso, né? O tempo e a qualidade da informação, se você conseguiu passar a informação. É muito bom fazer o questionário antes de estilo de vida, que a gente falou no outro episódio. E muitas vezes também, eu vi isso também sendo aplicado em algumas clínicas, depois de que tudo aconteceu, você perguntar para o paciente, mas afinal de contas, eu recomendei para você que uma lente multifocal, por que você não, no final você não quis? Tenha coragem de perguntar também para você entender do ponto de vista do paciente quais foram as dificuldades dele, por que ele não quis? A gente já pensa assim, é dinheiro, sempre é dinheiro. Não, é custo, o cara não quis por causa do custo. Mas deixa ele falar para você. Por que você não quis? Só para entender, para eu poder melhorar o meu serviço. Tá? É interessante saber por que ele desistiu da compra, já que foi uma indicação sua. E falando em indicação, isso também foi um outro ponto lá do meu estudo. É muito importante a indicação médica. Então, o paciente respeita muito. Então, tem gente que tem vergonha, às vezes, de indicar uma multifocal, uma lente maior, de maior valor agregado. E o paciente precisa receber a indicação. Ele foi no seu consultório para achar uma solução. E você, como médico, precisa apresentar a melhor solução para aquele paciente. Não é para todos, mas para aquele você precisa apresentar. E analisar o perfil dele. Analisar De repente, o é um cara perfil. que não lê tanto para perto, tal, não sei o que lá, que você pode até
E focar numa outro tipo de com tecnologia. outro produto, outra tecnologia. Mas é importante, o paciente vai em busca de uma indicação médica, tá? E tem lugar que o cara dá 5 indicações. Aí você começa a confundir o paciente. Como que ele escolhe entre 5 opções? Eu, como paciente, eu quero ter uma melhor opção e uma segunda e, no máximo, uma terceira. Se não ficar muita informação, né? Ele fica perdido, né? Claro, Fala, ele não não, tem capacidade de decidir, né? E tem lugares que dão marcas diferentes. Ó, você tem 5 próteses que você pode escolher. Como que o paciente escolhe uma prótese por Como marca? Ele entende a diferença da Como que marca, ele né? entende a diferença da marca? Cara, isso é você. Você é médico, você tem a capacidade técnica para decidir o que é melhor para tua clínica, cara. Não importa a marca, o que é melhor para o seu paciente e tal. Beleza, chegou nessa decisão. E aí, falando de oftalmologia, e aí você pode oferecer o serviço. Olha, se você quiser enxergar em todas as distâncias, tem essa opção. Se você quer só tratar o astigmatismo, tem essa opção. Enfim, vocês têm a forma como negociar isso. Mas poucas opções é melhor do que muitas opções. Muitas opções gera paralisia e o paciente não consegue escolher. Show de bola. Lino, a gente tem aqui como praxe, né, no final dos nossos episódios, a gente pede uma prescrição aí para os nossos seguidores. Eu vou deixar aqui para você o nosso receituário. Prescreve aí alguma dica aí que venha no seu coração, que venha na sua memória, que venha no seu... Olha só, hein, que coisa, hein? Joga um cheirinho de baunilha, faz o seu neuromarketing aí, meu amigo. Joga um cheirinho. Eu acho o seguinte, quando a gente fala de jornada mesmo do paciente, acho que a prescrição hoje ainda é olhar para dentro do consultório. É olhar para o seu mundo ali dentro e ver o que você pode melhorar. E muitas vezes pedir ajuda. Pedir ajuda de um profissional, é isso que eu quero dizer, né? Porque o médico, que nem no outro episódio, né? Nós falamos de neurovendas, falamos de finanças. Cara, se você for estudar tudo, você pira e não sabe nada. Você faz tudo e não faz nada. Você faz tudo e não faz nada, exato. Então, seja especialista na sua área. Foca, né? Foca e, pede ajuda. Às vezes a ajuda é por um tempo muito pequeno, né? Você fala, pô, na clínica, um arquiteto, pô, vou melhorar aqui, né? Pede ajuda para quem sabe, que nem nós estamos aqui fazendo o podcast. Não somos nós que estamos produzindo. A gente pediu ajuda para uma equipe para produzir. Obrigado, Everton. Obrigado, Liberty. Porque se a gente fosse fazer isso, quanto tempo a gente ia levar para fazer isso? Sim. Até pensar em comprar esses microfones, toda essa estrutura, você perde muito tempo. Então deixa na mão do especialista, que é melhor. Então a minha recomendação aqui para você é: olhe para dentro do seu consultório e veja o melhor que você pode fazer com foco no seu paciente. E invista na educação do paciente. Isso vai dar muito certo para vocês. Boa, hein, Lino? Pode escrever. Escreve o carimbo aqui, ó. Tem um carimbinho aqui para você. Enquanto você escreve aqui, tem 2 seguidores nossos aqui. Um pediu indicação de livro. Eu acho que o Henry sabe bem, é um cara que é estudioso aí. Já tá com mais de 1 milhão de livros lidos. Cara, é um fantástico aqui, um leitor. Cara, Dá uma indicação aí pro pessoal. Tem um autor. A gente vai colocar a gente vai colocar no link da bio aqui a indicação do livro. Eu não sei se falar o nome do autor certo. Jürgen Klarik. Venda à mente, não ao cliente. Tá um livro sensacional. Vai estar no nosso link da bio. Vamos... Eu tenho ele aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra galera aqui, ó. Inclusive, quem me indicou foi o nosso amigo Sérgio Lino aqui, ó. Show, velho. Bom, falando de livros... Nossa, eu tô com letra... Olha o preconceito. Tô com letra de médico aqui também. Pelo amor de Deus. Ô, louco. Eu escrevo bem, cara. A letra do Henry, eu escrevo mal. Eu me esforço. Mas a letra do Henry... Vamos fazer um... Escreve aqui sua letra. Não, pelo amor de Deus, cara. Não vou gastar. Isso aqui é pros próximos convidados, cara. A letra do Henry fez meu convite de casamento, cara. Aliás, graças a Deus agora tudo é digital, né? Então você pode já mandar sua receita via WhatsApp, o paciente não perde, e legível, né? Porque é tudo digitado, né? A minha, pelo amor de Deus, eu nem sei o que eu escrevi aqui. Uma vez eu vi a letra do Mani, eu achei que era o eletro, cara. Não. O eletrocardiograma? Olha lá, vamos lá. Receita do Sérgio Lino, maior gerente de treinamento em vendas. Invista na educação do paciente e no seu desenvolvimento. Aí, tá ótimo. É isso aí. Salva de palma aqui de novo. Valeu, Lino. Tem mais uma... Não, acho que vocês queriam falar de livro, né? Desculpa. O livro, manda um livro também, cara. Cara, esse livro aqui, ele é muito bom, que você comentou, para você entender essa coisa de neuromarketing, né?
às vezes a gente falando assim dá uma conotação meio negativa, né? Que a gente está influenciando as pessoas através do marketing de uma forma, né? Usando o subconsciente. Mas não, o neuromarketing ele estuda a forma como a gente se comporta e todos aqueles exemplos que eu dei são através de estudos de comportamento e como que a gente faz para movimentar as pessoas. Então, assim, tudo a gente pode usar pelo bem e pelo mal, mas aqui a gente está usando sempre para o bem, para gerar bem-estar. Então eu acho que esse livro é um livro muito bom. Eu acho que do Simon Sinek é um livro fantástico, de Comece pelo Porquê. Acho que quando você tem um propósito, quando a gente está falando de propósito, né, você engaja a tua clínica, todos os seus funcionários, no bem-estar do paciente. A gente quer que ele tenha a melhor visão ao final da consulta. Cara, se todo mundo estiver com o mesmo propósito, pô, a gente vence junto. Naquilo que você falou também, né? Sozinho, você chega antes. Sozinho você vai mais rápido, mas junto você chega mais longe. Cara. Exato, então precisa, cara. Pack Wolf, não é? Então, Não tem um negócio desse? Não sei, cara, não vou te falar. É um provérbio africano, né, cara? Sozinho, é verdade. As nossas frases... É que tem o negócio do lobo, cara, que eu vou lembrar. No próximo episódio eu trago pra vocês. Um episódio só de frases e efeitos. Então, mas assim, tem uma porção de livros, depois eu mando, vocês colocam na bio. A gente vai colocar e a na gente bio. faz a indicação. Mas o mais importante de tudo é aquilo que a gente não sabe, procura um especialista. E aquilo que a gente sabe, a gente tem que fazer melhor. É isso, esse é o ponto. Teve mais a última aqui pra gente finalizar. Já passamos do tempo aqui, você desculpa, mas a gente tá com muita pergunta aqui. Um residente aqui de oftalmologia que não se identificou, né? Colocou residente de oftalmologia, perguntou pra mim como é que eu faço pra ir no Alcon Experience Center. A gente consegue ajeitar? Sim, você precisa falar lá. Eu coloco à disposição para ir junto, mas você tem que colocar o nome aqui. Isso, e a gente dá um jeito. O primeiro, coloca no comentário. O primeiro caminho para ir para o Alcon Experience Center é conversar com o representante que te visita. Porque aí ele vai agendar internamente para poder fazer isso daí. Pô, legal. Tá? Legal. A gente tem lá os programas principalmente baseados em residentes. E sempre que um residente vai, a gente precisa que um fellow vá com ele também. A gente, empresa, não dá aula para médico, tá bom? Assim, de técnica, essas coisas. A Tem gente que ser Isso. A parte de cirurgia, parte técnica, é com o preceptor. A gente tá lá para falar de parâmetro de máquina, mostrar as tecnologias e tal. Mas ali é sempre um médico dando aula para médico, tá? Isso é muito importante. E aí a última pergunta aqui é, moro no exterior, posso ficar na casa do Jay Rota Essa é uma pergunta? para vir aqui no Alcon Experience? Não pode, cara. Não pode. Limitou. Também com a quantidade de filho que o Henry tem, né? Pô, aí não filho pô, branco. Cara, ele vira um galinheiro, né, cara? Não tem como, não, cara. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Estamos aqui. Esteve comigo aqui mais uma vez, meu parceiro, Dr. Henry Rota. Obrigado, Henry. Valeu mais essa como que eu posso dizer aqui? Essa esclarecedora entrevista sobre venda, sobre marketing, sobre paciente. Foi muito bacana. Não, foi muito bom, cara. Sérgio Lino, aprendendo bastante. E, cara, é muito bom. Ele tem que voltar mais vezes, viu, cara? Vamos ajeitar. Né? Tem que ver a agenda do cara. O cara viaja o Brasil inteiro aí, que está no exterior, foi pra Alemanha. Não, mas trouxe já foi duas vezes já, cara. Quem traz duas, traz três, velho. É verdade. Lino, tá convidado mais 1000 vezes. Obrigado. Cara, Eu tô, como eu falei no outro episódio, se eu me lembro o que eu falei, porque a idade chega, eu tô muito feliz mesmo de estar com vocês, né? A gente trabalhou junto muito tempo, então a gente se conhece muito bem, então foi legal ter essa oportunidade de voltar e trocar essa ideia. Eu acho que todo mundo tem a ganhar com todo esse conteúdo que vocês estão promovendo aqui no SOS Podcast. Obrigado, Lino. Então segue a gente aí, finalizamos mais um podcast, se inscreve no canal. Obrigado, até a próxima. Valeu, galera.